Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Juno tá falando. Estou aqui para falar de Copa Libertadores, pois neste meio de semana temos a quinta rodada na fase de grupos. A penúltima, já vamos conhecer alguns classificados, alguns times eliminados. Então já peço para você deixar o like no vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito e dê aquela força divulgando esse e demais vídeos para ajudar quem está começando. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo antes dos jogos do domingo, então tem algumas equipes que jogam no domingo, né? Isso, claro, sempre pode alterar alguma análise. Mas começar pelo grupo A, temos na terça-feira, 9h30, a Universidade do Chile recebendo o Carabobo da Venezuela. E na quarta-feira, o Botafogo recebendo o Newton Santos, o Estudiantes. Situação do grupo é: Estudiantes tem 9 pontos, a Universidade do Chile tem 7, Botafogo 6 e o Carabobo 1. A Universidade do Chile tem um jogo que, assim, obrigação ganhar, e se ganha vai a 9 pontos, enquanto que vai a 10 pontos, enquanto que o Botafogo tem uma final. Dá pra chamar isso praticamente uma final contra o Estudiantes. O empate não vai eliminar o Botafogo. Vai para a decisão na última rodada contra a Universidade do Chile. Se ganhar, não elimina o Botafogo. Mas também deixa numa situação nada agradável. Agora, perder pode significar a eliminação do Botafogo já na primeira fase com uma rodada de antecedência, mesmo sendo o atual campeão. Seria um grande... Dá para ter um certo fechame e uma grande surpresa. Mas vencer aqui, vencer em casa, né, fazer com que o Botafogo vá para a última rodada, jogando em casa contra a Universidade do Chile, e tendo que vai ter que ganhar de qualquer jeito para não ter que depender de outros resultados, mas é uma situação bem menos caótica, até porque é que o Estudiantes tem um saldo de gols muito positivo, né? O Botafogo teria que tirar uma grande diferença, mas assim, é primordial vencer aqui. No final das contas, na última rodada, de qualquer jeito vai ter que ganhar da Universidade do Chile, mas é melhor ganhar, né? Até pensando em primeiro lugar, se vencer o Estudiantes ainda tem chance de primeiro, não vai para a última rodada só lutando pela segunda vaga. No grupo B, temos na quarta-feira às 11 horas o Universitário recebendo o Barcelona e na quinta-feira às 9h30 o River Plate recebendo o Independiente Del Valle. O River Plate é o líder com 8 pontos, o Del Valle o segundo com 5, Barcelona e Universitário com 4. Esse Universitário e Barcelona tem um peso gigantesco, até porque o Universitário deu uma reagida nas últimas rodadas e o vencedor desse jogo vai para a última rodada com chances, né? Vai para a última rodada vivo na briga de classificação, o Universitário na última rodada pega o River fora, então se os peruanos quiserem se classificar, precisam vencer esse jogo. Do outro lado, River Plate e Del Valle, meio que uma decisão pelo primeiro lugar, né? Se o River Plate vencer, ele já se garante não só a vaga, como garante também a primeiro lugar da chave. O Del Valle, se ganhar, empata com o River e ia depender do resultado de Barcelona e Universitário para também ficar muito perto da vaga. No grupo C, temos na terça-feira, às 7 da noite, o Deportivo Táchira recebendo o Central Córdoba da Argentina. E na quinta-feira, às 9h30, o Flamengo recebendo a LDU, um dos grandes jogos dessa rodada. Porque a situação do grupo é a seguinte: LDU e Central Córdoba tem 8 pontos, o Flamengo tem 5, o Táchira 0. O Flamengo já não tem mais margem de erro nesse momento. Tudo bem que foi os 2 últimos jogos em casa, mas também, mesmo jeito que eu falei que o Botafogo e os Estudiantes é uma final, o Flamengo e LDU também é uma decisão muito grande. E o peso desse jogo também vai depender do que acontecer com o Deportivo Táchira e Central Córdoba. Se os argentinos derem a lógica e ganhar, eles vão a 11 pontos. Ficam muito perto da classificação. Isso vai fazer com que o Flamengo e o LDU tenham a seguinte questão: se o Flamengo empatar, ele não vai estar eliminado matematicamente. Só que aí na última rodada, a LDU jogando em casa contra o Central Córdoba precisa de apenas um simples empate para se classificar. Então o Flamengo já não dependeria mais dele. Se o Central Córdoba ganhar do Deportivo Táchira e o Flamengo perder para a LDU, o Flamengo já está eliminado, faltando uma rodada de antecedência, que seria uma crise gigantesca nos lados da Gávea. Agora, se o Flamengo confirmar o favoritismo em casa e vencer a LDU, ambos vão com 8 pontos. Aí na última rodada o Flamengo pega o Deportivo Táchira em casa, aí é só vencer para se classificar sem problemas. E dependendo do saldo de gols, até quem sabe lutar pelo primeiro lugar da chave. Mas é isso, o Flamengo já não tem mais margem de erro. Tem que ganhar da LDU para continuar vivo e ir para a última rodada dependendo apenas de si mesmo para a classificação. No grupo D, temos na quarta-feira às 9h30 o São Paulo recebendo o Libertad no Morumbi e na quinta-feira às 7 horas o Talleres recebendo o Alianza Lima. A situação do grupo é: São Paulo com 10 pontos, já classificado, a Libertad com 7 na segunda posição, a Alianza Lima com 4 pontos e o Talleres com 1. O São Paulo já está classificado, já está tranquilo. Esse é o jogo para o São Paulo garantir o primeiro lugar da chave e ir para a última rodada somente para cumprir tabela, brigar, quem sabe, por uma das melhores campanhas do torneio e jogando em casa contra o Libertad. O São Paulo muito competente, mesmo que não tenha em alguns momentos empolgado, soube ganhar os jogos, principalmente fora de casa, e agora depende de uma simples vitória, eu diria que até um empate deve ser, mas uma simples vitória em casa para confirmar o primeiro lugar da chave. E depois na quinta tem um jogo muito decisivo, né? Temos Talleres e Alianza Lima.
a questão do Libertad, se ele empatar e o Alianza Lima perder, ele se classifica. E os peruanos, para continuar vivos, com chances, tem que pontuar contra o Tajeres, né? Um empate que, desde que o São Paulo vença, vai levar a decisão para a última rodada, onde o Libertad recebe o Aliança. O Tajeres está naquela. Se ele vencer o Alianza Lima, ele matematicamente, e se o São Paulo ganhar o Libertad, ele ainda vai ter chance, mas é uma tarefa muito difícil, vai precisar de um milagre para se classificar. Vamos para o grupo E. Na terça-feira, às 9h30 da noite, o Fortaleza recebe o Atlético Bucaramanga, da Colômbia. E na quarta-feira, às 9h30, o Racing recebe o Colo-Colo. A situação do grupo é Racing Fortaleza com 7 pontos, Atlético Bucaramanga com 5 e o Colo-Colo com 2. A matemática aqui é simples. Se Fortaleza e Racing confirmarem seus manos de campo e vencerem, ambos estão classificados. Aí na última rodada só vão decidir no confronto direto quem fica em primeiro e quem fica em segundo. Cara, doido imaginar que o Fortaleza tava numa situação depois daquele 3-0 na ida, entrando numa crise. Parecia que a Libertadores poderia se complicar, mas o time soube reagir. Soube reagir. Na última rodada meteu um 4-0 com muita autoridade sobre o Colo-Colo. E agora, no sábado, né, jogo contra o Juventude também um 5-0, sem dar chance nenhuma pro Juventude. Duas grandes vitórias para recuperar a moral do time. E tentando mostrar também que o pior momento já passou. E agora tem uma decisão, né? O Bucaramanga que vem de tomar 4-0 em casa do Racing, né? Começou bem, mas não está conseguindo manter a pegada do início. E o Fortaleza tem uma situação. O empate não é ruim para o Fortaleza. Ele iria para a última rodada à frente, só que na última rodada ele pega o Racing na Argentina. Tudo bem que o Bucaramanga joga fora de casa contra o Colo-Colo. Provavelmente já é eliminado, mas o ideal para o Fortaleza é vencer, para não ter que ir lá para o jogo fora de casa contra o Racing, precisando fazer resultado. E se perder, aí complica, né? Se perder, aí tá meio lascado para se classificar depois. Vamos ao grupo da morte, o grupo F, pois na quarta-feira, às 7 horas da noite, o Atlético Nacional recebe o Bahia. E na quinta-feira, às 7 horas, o Nacional recebe o Inter. A situação desse grupo é a Bahia com 7 pontos, Atlético Nacional 6, Inter 5 e Nacional 4. É um grande grupo, já se esperava. Dado o momento, parecia que poderia se resolver mais rápido do que se imaginava, mas o resultado das últimas rodadas embolou tudo. Até porque o Nacional do Uruguai, que começou muito mal, reagiu e fora de casa, né? Foi um 3-3 contra o Inter e depois venceu o Bahia 3-1 na Fonte Nova. 6 gols, né? Fez 3 no Inter, 3 no Bahia, mostrando também força na ofensiva. E o Atlético Nacional, postando no fator casa, também derrotou o Inter. Então a gente tem tudo embolado para essa última rodada. No primeiro jogo, Atlético Nacional e Bahia, o Atlético Nacional está claramente apostando todas as suas fichas nos jogos em casa, já venceu Nacional e Inter lá, e agora tenta vencer novamente o Bahia, mas é um time que tem bons jogadores, o Inestro está na ponta direita jogando bola, então vai ser um jogo bem complicado pro Bahia, que vem de derrota do Flamengo, mas é aquilo, se o Bahia triunfar, ele se classifica, ele já garante a classificação faltando uma rodada, independente de acontecer em Nacional e Inter, e vai ficar muito próximo também de garantir o primeiro lugar, que seria sensacional para o Bahia ter o mando já nas oitavas. Do outro lado, um grande jogo, Nacional e Inter, porque o Inter está num momento de oscilação, defensivamente vem sendo frágil nos últimos jogos, sofrendo bastante gols, programando esse vídeo antes do Inter jogar na rodada do Brasileirão. E contra o Nacional, que assim, depois das duas primeiras rodadas parecia que não ia conseguir brigar, mas o time reagiu, e o time reagiu fazendo bastante gol, e sendo muito letal, bola parada, em contra-ataque, e até por isso vai ter um ambiente daqueles no Parque Central, então é um jogo que tem tudo para ser muito pegado. Quem perder aqui, nesse Nacional e Inter, vai ficar numa situação bem complicada na última rodada, com toda certeza. Independente do que acontecer em Atlético Nacional e Bahia. O Inter tem que sair vivo, não pode perder esse jogo. Um empate, pelo menos, vai levar que na última rodada ele jogando em casa contra o Bahia, ele tem a chance de decidir a classificação sobre seus domínios. Agora, perder aqui pode complicar muito a situação, porque ele vai, talvez, para a última rodada, talvez não dependendo só de si mesmo. Isso seria um grande problema. Indo para o grupo G, nós temos o Palmeiras já classificado, já é o primeiro. O Palmeiras com grandes chances, é um grande favorito a fazer a melhor campanha da primeira fase, com 12 pontos. Cerro Porteño e Sporting Cristal com 4, Bolívar com 3. A rodada tem terça-feira às 9h30, Sporting Cristal recebendo o Cerro Porteño. E na quinta-feira, às 7 horas, o Palmeiras contra o Bolívar. Um amplo favoritismo no Palmeiras. O Bolívar não está mostrando a mesma força da temporada passada. E, assim, é só um jogo protocolar. Realmente, para cumprir tabela, agora o Palmeiras já é o primeiro, já está classificado. O Palmeiras joga 2 jogos em casa contra o Bolívar e Sporting Cristal. Ele vai ser muito favorito só para garantir o primeiro lugar geral e garantir o mano de campo até as semifinais.
E o Palmeiras tem uma boa chance de terminar essa fase de grupos com 6 vitórias em 6 jogos, né? Seria impressionante. Já o grande jogo desse grupo é o Sport Cristal e o Cerro Porteño, né? Os dois times empatados na segunda posição com 4 pontos. O Sport Cristal deu uma reagida, né? Buscou um empate contra o Cerro Porteño fora e ganhou do Bolívar em casa. E agora, jogando em casa, com certeza o estádio vai estar cheio, Nacional de Lima, para tentar apoiar o time. Se vencer, vai a 7, e é muito importante para os peruanos, porque na última rodada eles pegam o Palmeiras fora, né? Mesmo que seja um Palmeiras reserva, cumprindo tabela, vai ser difícil de ganhar. Então, o Sport Cristal aposta muito nesse jogo. Porque no outro lado, o Cerro Porteño na última rodada pega o Bolívar na altitude de La Paz. Então, os peruanos, o Sport Cristal sabe que se ganhar do Cerro Porteño, ele vai ficar muito próximo da classificação. Até porque talvez o Bolívar chegue eliminado contra o Cerro. E ganhar do Bolívar em La Paz não é nada fácil. Pro Bolívar, a situação é a seguinte, ele sabe que provavelmente vai perder o Palmeiras e ele tem que torcer para Sport Cristal e Cerro empatarem. Porque aí vai na última rodada ele jogando em casa, né, na altitude de La Paz, ele tem a chance de vencer o Cerro e se o Palmeiras cumprir a lógica, vencer o Sport Cristal e ainda assim se classificar. Mesmo com 6 pontos. É bem possível. Do mesmo jeito, o Palmeiras deve ser o melhor primeiro colocado da chave e talvez o segundo colocado desse grupo seja o pior dos colocados. E no finalizando no grupo H, nós temos na quarta-feira às 7 horas o Peñarol recebendo o Olímpia e também no mesmo horário o Vélez Sarsfield recebendo o glorioso San Antonio Bulu Bulu. Temos Vélez e Peñarol com 7 pontos, San Antonio com 6 e o Olímpia com 2. O Olímpia, que decepção, que tragédia. É simples, se Peñarol e Vélez vencerem seus jogos, eles são favoritos jogando em casa, ambos já confirmam a classificação faltando uma rodada. Especialmente o Vélez, nós temos o San Antonio. O San Antonio, o equipe boliviana, uma grande história, venceu 2 jogos em casa, venceu simplesmente Peñarol e Olímpia sob seus domínios, 2 campeões históricos de Libertadores, e já fez muito. E tem chance, inclusive, de, quem sabe, até garantir uma vaga na mata-mata sul-americana, já seria acima das expectativas. Mas o Vélez é muito favorito aqui a vencer e já garantir sua vaga. E na última rodada, e decidiu o primeiro lugar contra o Peñarol. Já Peñarol e Olímpia, é aquilo, o Olímpia ainda tem alguma chance de classificação desde que vence o Peñarol. Iria para 5 pontos, e na última rodada ele pega o San Antonio, que teria também que secar o Peñarol contra o Vélez. Não é uma tarefa fácil, mas mesmo com a decepção que a campanha do Olímpia até aqui, ainda tem alguma pequena chance de classificação desde que vence o Peñarol. O Peñarol é favorito e se vencer se classifica. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo explicando também o que vale cada um dos jogos, situação dos grupos. Mas eu quero saber de você, deixe nos comentários se concordou com alguma coisa que eu falei ou discordou. E também seu palpite, quais são os jogos que você está mais com expectativa de acompanhar nessa rodada da Libertadores. Não esqueça também de dar like no vídeo, de se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.